Outubro Rosa é um movimento internacional para a detecção precoce e conscientização sobre o câncer de mama, o tipo de câncer mais comum em mulheres no Brasil e no mundo e o que mais mata. Nosso convidado é Flávio Lúcio Vasconcelos, referência técnica distrital em mastologia no DF. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania Mulher. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando desse assunto tão importante para todos nós, tanto os homens quanto as mulheres. A gente fala em câncer, mas na verdade o câncer não é propriamente uma doença, não é isso? Pelo que eu entendo, ele é um conjunto de doenças? Sim, no câncer de mama principalmente, a gente fala muito isso, que é um conjunto mesmo, que tem vários tipos e subtipos. E cada um com uma agressividade diferente, com comportamento diferente, com evolução diferente, tratamentos às vezes mais individualizados. Então, sobre essa sigla, a gente tem vários nomes, com várias respostas de tratamento e individualizações cada vez mais precoces e eficazes. E é isso até mais um indício, né, que como mais do que nunca é importante ter um acompanhamento, né, específico. Não dá para, né, ir por informação do Google ou da vizinha, sempre tem que ter um médico acompanhando a sua situação individual, não é isso? E isso é muito comum no dia a dia do consultório. A paciente sempre tenta, assim, associar ao caso dela de uma outra amiga, uma vizinha, ou a pessoa tenta ajudar, fala assim, olha, eu tive um caso, era parecido e aconteceu isso, aquilo, mas não, a individualização está cada vez mais presente no dia a dia da mastologia. Os tratamentos estão cada vez mais individualizados e isso está dando a maior segurança para a gente em termos de controle da doença. A gente ouvia falar há alguns anos, né, do autoexame para detecção do câncer de mama, mas isso não é mais recomendado, né? Por que mudou? Quando a gente fala autoexame de mama, nós estamos lidando como? Aquele exame que sistematizado. A mulher todos os meses, no 7º dia pós-menstrual, vai ao banheiro, inspeciona sua mama, palpa sua mama. Na paciente menopausada, ela escolhe um dia fixo no mês. E isso foi demonstrado por vários estudos na década de 1980 que não teve eficácia comprovada na redução da mortalidade por câncer de mama. Muito pelo contrário, gerou mais biópsias desnecessárias. Então, biopsiou mais para pouco resultado. E a biópsia, isso é só custo quando a gente trabalha em relação a isso. Tem o custo mental. E a gente que vive o dia a dia, entre paciente, mesmo paciente do SUS, paciente de medicina suplementar, até 100% privada, você não consegue ter uma calma, ter um diagnóstico, ter um nome em menos de 2, 3 semanas. Então, assim, e isso afeta muito a saúde mental de qualquer pessoa, daquela mulher, da família, das pessoas do convívio, que todo mundo fica tenso, preocupado. Então, hoje a gente mudou o enfoque. O enfoque hoje é o autocuidado corporal. O que é isso? É a mulher conhecer o próprio corpo. À medida que ela conhece o próprio corpo e está familiarizada com ele, ela consegue cada vez mais detectar as alterações mais precocemente. É aquele assim, estou em casa no meu banho, percorro o dedo na minha mama, senti alguma coisa? Olha, isso aqui não tinha ontem aqui, não. Vou procurar uma ajuda. Mas não aquele negócio metódico, sistematizado, organizado. Porque isso gera mais estresse do que benefício. E quais são os possíveis sintomas que as mulheres devem ficar atentas, né? Tem um caroço, né? Um nódulo, mas não é só isso, né? O principal disparado, como você bem disse, é o nódulo, né? Só que o que a gente quer hoje, a gente que mexe com oncologia, com mastologia, nosso sonho de consumo, que o câncer, eu acho que ele vai existir, né? Só que a gente tem que pensar numa forma de pegar de uma maneira mais precoce, porque quanto mais precoce, melhor. Então, o que a gente está querendo é o quê? É pegar as lesões antes de ela ser palpável, antes de ela dar algum sinal e sintoma. Então, assim, mas dentre os sinais e sintomas, o mais comum é o nódulo. Depois a gente tem secreção saindo pelo mamilo de maneira espontânea, ou seja, ela acorda com o sutiã molhado, ela acorda com a roupa de dormir molhada também. Então, o alerta para o espontâneo, né? Não é a pessoa espremer o peito e sair alguma secreção. O espremer faz parte, mas com delicadeza e cuidado. Porque já tive casos de paciente que chega espremendo forte, sai o sangue por trauma.
né? Então, assim, é um exame delicado, porque a preocupante mesmo é a espontânea. E principalmente se ela for hemática, cor de sangue, sangue vivo. Essa a gente mais preocupa. Tá? Vermelhidão na mama, não é só câncer que dá vermelhidão, mas é um dos sinais que a gente tem que preocupar. A pele ficar com aspecto de casca de laranja também é outra preocupação. Palpar algum linfonodo, que são as populares ínguas nas axilas. Se a gente palpar, estiver persistente por mais de um mês, procurar para a gente poder avaliar também. Esses são os principais sintomas. E gente, que é muito comum e a principal queixa no consultório é a dor mamária. Né? E esse é o que mais afeta a mulher, é o que mais a leva no consultório. E isso é provado em todos os estudos de que a dor mamária, e o nome que nós damos para ela é mastalgia, é o sintoma que menos tem relação com o câncer. Tá? Que o câncer, que mais preocupa e é o que menos tem dá risco. Então a gente fica bem mais tranquilo. Às vezes, mas o câncer doía, mas assim, quando está muito grande. A lesão inicial que a gente quer pegar, que está pequena, que está assintomática, não tem manifestação clínica nenhuma, ela não dói, sabe? Então, assim, a gente fica bem mais tranquilo em relação a isso, certo? Então, eu queria deixar um recado bem importante para a mastalgia, que é a dor de mama, principalmente naqueles casos que é pré-menstrual, aquela paciente que tem aquela dor todo mês, um pré-menstrual, menstrua, melhora, esse é o sintoma que menos tem relação com o câncer. Olha, interessante, né? Agora, então, mas esses sintomas, eles já, quando aparecem, já denotam um estágio mais avançado. O ideal é pegar o quanto antes possível, né? E aí, para isso, o recomendado é mesmo a mamografia. Exatamente. Falou a palavra mais correta. E essa é uma grande mensagem de hoje. Façam a sua mamografia regularmente. Ela é o único exame que reduz mortalidade por câncer de mama. E essa redução é em torno de 25%. Mas quando eu falo redução, não significa assim, eu vou fazer mamografia e não vou ter câncer. Não. A mamografia me permite detectar as lesões precocemente e quanto mais precoce, maior a chance de controle da doença. E a mamografia, como é que é a recomendação? Quem deve fazer a mamografia? Isso a idade de início é um grande debate, não só Brasil, mas a nível mundial. Acima de 50 anos de idade é consenso. Entre 40 e 50 é a polêmica. Abaixo de 40 não existe rastreamento. Quando a gente lida com rastreamento, a gente quer pegar a população que não tem sintoma. Então a gente tem que pensar na faixa que a doença começa a acontecer e ficar mais incidente. E essa faixa é a partir dos 40 anos, com o pico mesmo entre 50 e 60. Então a gente começa a mamografia nessa faixa de 40 e 50 anos. O Ministério da Saúde do Brasil recomenda começar essa mamografia aos 50 anos de idade. A Sociedade de Mastologia, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade de Radiologia preconizam começar aos 40 anos de idade. Tem argumentos prós e contras em ambas as condutas. Não é só uma questão econômica, quero deixar isso bem claro, que não é só uma questão econômica, tem questões científicas também, mas assim, é o protocolo que está seguindo. Aqui no Brasil, a gente tem em torno de 25% de câncer de mama abaixo de 50 anos de idade, entre 40 e 50. Então, o argumento que a sociedade usa de defender a mamografia com 40 anos é justamente você pegar essa população que poderia não estar, perder o time do diagnóstico aos 50 anos de idade. Esse é o principal argumento nosso. Tanto que saiu um estudo que colocou, estudando a população entre 40 e 41 anos de idade e acompanhados até 48 e mostrou redução de mortalidade. Então, assim, isso reforçou mais ainda a recomendação dos 40 anos de idade. Agora, e a mamografia, tem gente que a gente ouve assim que tem receio, né? Medo de fazer, tanto por sentir dor ou às vezes até por medo da própria radiação da mamografia. O que o senhor fala para essas mulheres? O medo da dor, né? Primeiro, assim, a paciente que nunca fez, já escuta alguém falando, ela já chega preocupada, nervosa, então, assim, já fica uma coisa mais preocupante, né? Então, assim, a primeira coisa eu vou falar a palavra de uma amiga mastologista que foi fazer a primeira mamografia dela, ela me deu o seguinte relato. Flávio, é bom? Não. Dói? Dói. Mas é tão rápido. E assim que rapidinho passa. E você faz, sabe? Então, assim, e a quantidade de vidas que ela salva
vale na balança custo-benefício, sabe? Então, assim, a dor, é uma coisa que é passageira, né? E não é tão intensa. Já teve estudos tentando colocar analgésicos antes de fazer a mamografia, mas nenhum mostrou eficácia em relação ao controle de quem não fez. Então, infelizmente, não conseguiu nenhuma triagem boa para evitar a dor. Outro ponto que você colocou foi a radiação, né? A mamografia é um raio-x elaborado, né? Ele é um raio-x que a diferença é a compressão. E a compressão ela é muito importante para disseminar a glândula mamária e ver os nódulos mais facilmente. Então, o segredo do sucesso é a compressão. Não estou querendo dizer que quanto mais comprime, pior. Não, isso é padronizado, a força da compressão. Mas a dose da radiação da mamografia é uma dose baixa. A chance de ela causar câncer é extremamente baixa. Se comparar com os 25% de redução da mortalidade, é ínfima. Então, assim, perder esse medo. E outro medo também que você não colocou, e que a gente já foi tema de Outubros Rosas passados, foi o medo do câncer de tireoide associado à mamografia. Não sei se você já ouviu alguma coisa a respeito. Por conta da radiação, né, que poderia... Né, sair da mama e chegar na tireoide, né? Então, esse foi um grande debate, foi feito estudos para isso. Só 1% da dose de radiação da mamografia que vai para a tireoide. É muito baixo. E isso equivale a menos de 30 minutos de exposição à radiação que nós estamos no meio ambiente. Então, é perder esses mitos. Sim. Então, não precisa, né, assim, além de tudo, é só uma vez por ano, né, quem está fazendo. Assim, é rápido, né, uma exposição curta e pouco frequente, né? Então, realmente pode ficar tranquilo. Pode fazer e deve, não só pode, como deve. Tem algumas pacientes que têm alguma alteração que a gente precisa repetir de 6 meses, mas mesmo assim ainda é seguro. E quando chega o resultado da mamografia, né? Às vezes tem outras coisas ali, tem nódulo, tem cisto. O que pode aparecer nessa mamografia? A mamografia vê mais nódulo, né? Que ela vê mais. Algumas alterações chamadas de microcalcificação, que são depósitos de cálcio dentro das células, que pode ser desde uma lesão benigna até uma lesão suspeita para câncer. Depende do formato e da distribuição. Algumas distorção, que é uma alteração na glândula mamária, que ela fica mais especulada, que a gente pode ver também. A gente consegue ver muita coisa com a mamografia, muita coisa mesmo. Mas o importante é que a gente sempre, para uniformizar isso, tem que ter uma classificação, que eu não sei se você já ouviu falar, que é o BIRADS, que sempre vem escrito no final de cada exame. E é ele que dá o risco para o câncer de mama, baseado no formato da imagem. O BIRADS é uma classificação a nível mundial. Nós estamos hoje na 5ª edição e todos os exames de mama, mamografia, ultrassom e ressonância devem ser concluídos com essa classificação para uniformizar as condutas. E é um protocolo muito sério que é baseado no quê? A alteração X dá Y% de câncer de mama, então a conduta tem que ser Z. Então, assim, de forma que você estiver aqui nos Estados Unidos, na África, a conduta vai ser a mesma, porque o mundo inteiro usa isso. Ele vai de 0 até 6, tá? Então, baseado no formato da imagem. O que a gente quer que todo mundo esteja é no 1 e no 2. Sim, porque mesmo tendo 1 e 2, né, ainda não tem nada. O 2 são achados benignos. O 3 é o provavelmente benigno, que é esse que exige o controle de 6 meses. Que é a alteração do controle de 6 meses. Mas ainda assim, ainda é provavelmente benigno, só né? Menos de 2% de risco de lesão cancerígena. E depois de 2 anos que essa alteração ficar do mesmo jeito, o risco zera. Não é um risco ao longo da vida, é um risco que tem data para acabar. É baixo e tem data para acabar. Por isso que a paciente, se tiver com BIRADS 3, não quero você assim, nervosa, preocupada. Procure o seu médico, avalie, discuta com ele, para a gente poder pegar e acompanhar a melhor forma de evoluir isso aí. O 4 e o 5 são lesões suspeitas, né? Aí já demandam biópsia. Mas nem tudo está perdido, tá, gente? Porque assim, não é porque tem um 4, tem um 5, já é um câncer. Não, já peguei lesão BIRADS 5 e não deu câncer nenhum. Então, assim, gente, tudo significa o quê? Investigar ou não investigar? Para isso que serve a classificação.
Agora, o interessante é que, mesmo quando já se tem a comprovação, o câncer de mama mesmo diagnosticado, ainda assim, cada vez mais, né, as perspectivas de uma vida boa, né, ou até mesmo uma cura, são cada vez melhores, né? Agora, a cura, quando a gente fala em cura, assim, na medicina, cura é uma palavra assim, cheia, assim, complicada, né? Mas, mesmo que não tenha cura, pode-se viver muito bem. Primeira coisa, assim, eu quero deixar uma mensagem de que o câncer de mama, ele é retirável, a gente consegue tratar o câncer de mama. E cada dia mais conseguimos tratar melhor e de maneira mais individualizada, tá? Agora, garantir não só o câncer de mama, como qualquer câncer, que ele nunca mais vai voltar, isso a gente não consegue ter essa garantia. Porque para chamar de cura teria que ter essa garantia? Tem as duas definições. Então depende do que você entende por cura. Se considerar a cura como nunca mais voltar, eu não posso falar isso para você. Mas se você falar que eu consigo ter um controle, consigo retirar a lesão, consigo tranquilamente. E tudo que a gente faz de tratamentos, quimioterapia, radioterapia, bloqueio hormonal, é para diminuir cada vez mais a chance do tumor voltar. Ou ir para outros órgãos, que a gente chama de metástases. E a qualidade de vida hoje, que é um tópico que você tocou, está muito melhor. Os tratamentos são cada vez menos exfoliantes para o paciente, estão tolerando cada vez mais. A gente já consegue prever sintomas desagradáveis do tratamento e já fazer artifícios para minimizar aquela dor. A gente já consegue cirurgias cada vez mais conservadoras, com danos estéticos mínimos. A cirurgia da axila, que limitava muito a paciente para laboratorialmente por causa do braço, está cada vez menos agressiva. As técnicas de reconstrução estão cada vez mais afinadas. Então, assim, tratamentos mais hormônios, que a gente bloqueia os receptores, cada vez evoluindo mais, a imunoterapia chegando também. Então, uma área muito promissora, tudo visando uma qualidade de vida, uma vida digna para o câncer mais frequente da mulher. Mas sempre lembrando que quanto antes for detectado, melhores as chances. Esse é o principal recado, quanto antes, melhor. Por quê? Quanto menor, melhor a chance de controle. Quanto menor, menos tratamentos complementares a gente vai precisar. Então, assim, vai te causar menos mal. Então, isso a gente consegue como? Conhecendo o próprio corpo e, principalmente, fazendo sua mamografia regularmente. Então, é o contrário daquele famoso dito popular, né? Quem procura acha, tem que procurar sim. Sim, né? Porque assim, se ele tiver que aparecer, a gente achando ele no começo, a gente consegue um sucesso muito bom. Tem alguns tipos que conseguem garantir 100% de sucesso. Sim, o tipo específico que tem essa porcentagem de 100%. Seria os carcinomas in situ. Então, a gente consegue ter 100% de sucesso nesses casos. E é o nosso sonho de consumo. Quando oncologista, quando a gente pega a paciente, vamos expressar melhor, né? Sonho de consumo, porque assim, ele apareceu, mas a gente pegou tão precoce, mas tão precoce, que a paciente não vai ser impactada com aquilo. E a mamografia consegue isso pra gente. Que essa denominação in situ, isso é referente à precocidade do Significa que o tumor está dentro do ducto da mama, ele não saiu nem do ducto. O ducto é o canal que leva o leite para fora. Então, assim, ele está restrito ao próprio ducto, nem saiu dele para ir para o resto da mama. Então, está totalmente localizado e controladinho mesmo. Agora, é interessante o senhor fala, né, do ducto da mama, que é por onde sai o leite na hora de amamentar. O fato da mulher ter amamentado ou não, isso impacta na chance que ela tem de desenvolver um câncer de mama? Demais. Um dos grandes benefícios da amamentação, de todos os outros que a gente sabe, mas é a redução do risco para câncer de mama. Comparando quem amamentou versus quem não amamentou, a cada ano de amamentação, você reduz em torno de 4% do risco para câncer de mama. Agora, não é um passe livre, né? Que muita pessoa com diagnóstico, mas como? Eu amamentei todos os meus filhos. Não é um passe livre, né? Diminui a chance de você desenvolver. Sim, não tem garantia, né? Só uma estatística. Exatamente. Mesmo, né? Então, vamos falar um pouco sobre essas chances, essas probabilidades, né? O que aumenta? Quais são os fatores, né, de risco aí que aumentam? Que a gente estava falando nessa prevenção secundária, né? Que é a detecção, rastreamento. Agora, a prevenção primária seria basicamente assim, um estilo de vida? É a principal. Hoje, a gente está vivendo uma epidemia de obesidade, né? Então, assim, a obesidade é um fator de risco independente muito alto para câncer de mama. Porque, principalmente, a gordura abdominal, que é a barriguinha. A famosa gordura abdominal, ela vira hormônio feminino, que é o estrogênio. Então, isso aumenta o risco para câncer de mama.
Então, o ganho de peso na idade adulta, a gordura abdominal aumentada, a obesidade são fatores de risco. A atividade física é um fator protetor muito importante. E o preconizado hoje é 150 minutos por semana, tá? E com pelo menos 2 treinos de força intercalados no meio disso. Treino de força, vulgo musculação. A gente reduz bastante a mortalidade por câncer de mama. Uma alimentação mais saudável. E todo mundo, assim, a gente sabe o que é saudável, né? Às vezes não quer praticar, mas a gente sabe o que é. Uma alimentação mais saudável também diminui a obesidade, diminui a chance de câncer de mama. Tem alguns fatores que a gente não consegue modificar, né? Que é o quê? Não ter tido filho mais idosa, não ter amamentado, né? Isso é uma coisa que a gente consegue evitar de aparecer. Entendi. Agora, e o senhor tocou no assunto dos hormônios, né? Tem os hormônios naturais, agora tem também os, né, assim, a contracepção hormonal ou o tratamento de reposição de hormônio, isso tem a ver aí também? Então, essa história da reposição hormonal pós-menopausa começou em 2001 com um estudo chamado de WHI. Ele pegou e me marcou muito, que eu estava na faculdade de medicina nessa época, na matéria de ginecologia, e foi quando minha mãe entrou na menopausa. Então, assim, ninguém passava reposição hormonal, tanto que assim, as prescrições de reposição hormonal caíram drasticamente nos Estados Unidos, o câncer de mama diminuiu a incidência também, então, assim, foi um dos fatores que colocaram. Mas com aquela formulação específica que eles colocaram, teve um aumento de câncer de mama, sim, tá, com a reposição hormonal. Mas hoje, a gente não usa mais aquele esquema que usou no estudo. As reposições hormonais também estão mais individualizadas. E então, com isso, o risco diminuiu bastante. Ele zerou? Não. Mas a gente tem que pesar também a qualidade de vida, né? A mulher tem muitas atividades. A mulher, ela tem todas as atividades que ela já tinha antes, mais o trabalho, mais a família, mais os filhos, a pressão. Então, assim, e a menopausa tem uma perda de energia, tem tudo. E além disso, assim, a reposição hormonal diminui câncer coloretal, a diminuição abdominal diminui o risco, diminui a chance de problemas ósseos. Então, assim, tem vantagens também. Então, a moral da história é, aumenta o risco? Aumenta. Tem vantagens? Tem. Melhora a sua qualidade de vida? Melhora. Mas a decisão compartilhada e individualizada com um ginecologista, com um endócrino, com um mastologista, para avaliar isso a melhor forma para diminuir o risco disso. Eu não acho que a mulher tem que estar sofrendo. Eu acho que assim, quando bem indicada, bem organizada, e o principal para quem fazer os exames regularmente, porque se acontecer, a gente pega recente, a gente não dá para negligenciar isso da mulher. Então, não precisa evitar, assim, 100%, né? Tem que fazer esse estudo individualizado. Individualizado e o acompanhamento. A paciente não pode ser negligente com ela mesma. Simplesmente, todo mês, eu trocando a receita na farmácia. Ela precisa ter o acompanhamento periódico dela. E é o de rotina mesmo, anual. Não precisa pegar e fazer de 6 em 6 meses. Não, se tiver alteração, pode manter anualmente mesmo. Mas ela não pode fugir do acompanhamento. E o uso dos anticoncepcionais hormonais, é essa mesma recomendação, fazer um acompanhamento constante? Teve um estudo há uns 3 anos que mostrou um ligeiro aumento de risco para câncer de mama em usuários de anticoncepcional. Mas foi um risco muito baixo mesmo. E todos os benefícios que a gente tem do anticoncepcional, que é evitar uma gravidez indesejada, um aborto, evitar uma gravidez com uma condição de saúde que poderia colocá-la em risco de vida, todos esses minimizam esse risco do câncer de mama. Então, assim, a recomendação foi individualização. Nada de ficar neurótico e preocupado em relação a isso. E qual é o impacto da genética? Que a gente sempre ouve, que tem na família, tem essas perguntas, mas parece que o peso não é tão grande assim? Não. Por incrível que pareça, todas as vezes no consultório que eu pergunto, alguém na família teve câncer de mama? A paciente fica tensa. Meu Deus, sabe que eu estou lembrando da minha tia? Nossa, tinha aquela tia que teve um câncer, eu não convivi com ela, a paciente fica dando taquicardia, fica nervosa, fica tensa. Mas só 15% dos cânceres de mama tem esse fundo hereditário, que é passar de mãe para filha. A maioria dos cânceres, 85%, entra no acaso. E o acaso é todas aquelas mudanças comportamentais que a gente já falou agora mesmo. E quando que a gente vai suspeitar que esta paciente pode ter um câncer de mama? Naqueles casos, a família é muito rica de câncer de mama, principalmente pré-menopausa, que o câncer de mama hereditário é com as idades mais precoces. Aquela paciente teve um câncer de ovário também,
Câncer de mama, gastrointestinal, intestinal, aumenta risco para câncer de mama também. Isso a própria pessoa teve, não na família? Família. Na família também entra. Também entra. Então, assim, é isso nesses casos que é muito pleno de cânceres. O que é recomendado? A gente caminhar para o geneticista, para ele fazer a avaliação genética dela, ver se tem indicação de algum painel genético para triar e tendo indicação, fazer o painel adequado. E se vier alguma mutação genética, a gente tem alguma maneira de evitar e condutas para pegar mais precocemente alguns tipos. Mas aí não precisa, a gente tem casos aí de atrizes conhecidas que aí por conta de um exame já fizeram uma mastectomia total. Nessa época foi assim, no consultório a queixa principal era: vim tirar minhas mamas. E não é bem por aí, né? A atriz tirou porque ela tinha uma indicação familiar forte, ela fez um teste genético que deu uma mutação de alto risco para câncer de mama. Então, assim, o recomendado é tirar a mama a partir dos 30 anos de idade, que foi o que ela fez, reconstruiu, e com 40 tirar os ovários, que o risco era para câncer de mama e câncer de ovário. Então, assim, você tem que ter a mutação. Não é só assim chegar e vou tirar minha mama. Para paciente é meio que óbvio, né? Assim, com o tanto de silicone, as próteses ficam ótimas. Por que eu vou deixar esse peito? Eu posso colocar uma prótese, minha colega colocou uma prótese, está maravilhosa, eu vou arrancar esse peito, ficar sem nada, jogo uma prótese, tirei minha preocupação. Primeiro que não reduz 100%. Tanto que a gente não fala mais mastectomia profilática. A gente fala mastectomia redutora de risco, porque a gente reduz o risco em 90%. Mas ainda tem aqueles porque 10. 1 centímetro de mama ainda fica, senão a pele morre. Porque essas cirurgias, a gente tira só a glândula. É como se fosse tirar a carta de dentro do envelope. A gente deixa o envelope e joga uma prótese no lugar da carta. Então a gente deixa a pele, deixa o mamilo tirando só a glândula. Mas para essa pele e esse mamilo não morrer, a gente tem que deixar 1 centímetro de mama. Então, assim, não é 100% de garantia. Segundo, uma cirurgia que dá bastante complicação. Principalmente necrose, que é morrer a auréola e o mamilo. Porque é por causa da diminuição da vascularização. Isso chega até 20% dos casos. E terceiro, satisfação. Porque muitas vezes, assim, o resultado não é o que ela idealizava. Então, assim, isso gera traumas psicológicos bem intensos. Sim, então só mesmo em casos, assim, extremos de necessidade. De mutação genética comprovada e mesmo assim não é obrigatório. É um aconselhamento genético. Ela tem a escolha, é dela. Se ela não quiser fazer, a gente vai ter um protocolo de acompanhamento específico para isso. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania Mulher. Eu que agradeço. Qualquer coisa estou à disposição novamente. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, obrigada e até o próximo Cidadania Mulher.